Graças a Deus. Meus queridos irmãos, estamos no nosso estudo do livro de Salmos e hoje nós estaremos falando sobre o Salmo de número 10. Salmo capítulo 10, cujo tema é a crueldade do perverso e o livramento do justo. Então eu gostaria de pedir para a cada um de vocês, que vocês podem estar aí abrindo a sua Bíblia, né, no seu celular, ou você que tem o exemplar da Bíblia Sagrada aí na sua casa, você pode estar abrindo. Então abra no Salmo de número 10, ou Salmo capítulo 10, versículo 1 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor. Nós estaremos lendo e você estará acompanhando aí da sua casa, que diz assim: por que te conservas longe, Senhor? Por que te esconde nos tempos de angústias? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio gloria-se do desejo de sua alma, bendiz o alvarento e blasfema do Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são não a Deus. Os seus caminhos são sempre atormentadores, os seus juízos estão longe dele. Em grande altura, trata com desprezo os seus adversários. Diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua, malícia e maldade. Põe-se nos cerrados das aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Arma ciladas em esconderijos como o leão no seu covil. Armas ciladas para roubar o pobre, rouba-o colhendo-o na sua rede. Versículo 10. Esconde-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca verá isso. Levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueças dos necessitados. Porque blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração que tu não inquirirás? Tu ouviste, porque atentas para o trabalho e enfado, para os tomares sob tuas mãos. A ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. Quebranta o braço do ímpio e malvado, busca a sua impiedade até nada mais achares dela. O Senhor é Rei eterno, da sua terra serão desarraigados os gentios. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás o seu coração. Os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não prossiga mais em usar da violência. Meus queridos irmãos, este Salmo, capítulo 10, aqui nós encontramos o pedido, aqui nós encontramos um pedido de socorro. Mas antes de nós falarmos sobre o que o salmista declara nesse Salmo capítulo 10, nós vemos aqui que esse Salmo ele trata do clamor dos oprimidos. Esses salmos aqui
alguns estudiosos, eles dizem que esse salmo pertence ao período do cativeiro babilônico, ou ao período do retorno do cativeiro, quando o povo estava cercado de muitos inimigos ali do cativeiro. Agora nós concordamos, entretanto, com a maioria dos eruditos que afirmam ser este um salmo de Davi, portanto, escrito há quase 500 anos antes do retorno do cativeiro babilônico. Ali o escritor diz que Lutero, ele via esse salmo, a ferrenha oposição do ímpio ao reino de Deus. E Agostinho de Hipona, ele chegou a interpretar esse salmo como retratando a oposição do próprio anticristo. Aqui nós vemos, no Salmo 9, o estudo passado, nós diz que no Salmo 9, fala da gravidade, o centro da gravidade ali era o juízo vindouro. Já que no Salmo 10 é a era presente, né, onde a iniquidade anda solta. Também o escritor diz que o problema do Salmo 9, que foi falado no estudo passado, é o inimigo invasor, uma ameaça externa. Agora, o escritor fala que no Salmo 9, o invasor era uma ameaça externa. Aqui o Salmo 10, ele fala que o inimigo, ele corrompe e destrói internamente. Então havia ali nações perversas ao redor de Israel, como fala capítulo 9, versículo 5 de Salmos. Mas também a Bíblia diz aqui no capítulo 10, versículo 4, que havia pessoas perversas dentro da comunidade da aliança, que diziam ali conhecer Deus, mas cuja vida mostrava que não sabiam quem era o Senhor. Como fala lá em Tito, capítulo 1, versículo 16, ali o apóstolo Paulo, ele falando ao pastor Tito, ele diz ali no capítulo 1, versículo 16, esta passagem, esta palavra, e eu quero ler para os irmãos aqui o que Paulo escreve ao Tito, capítulo 1, versículo 16, diz bem assim, ó: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, meus queridos irmãos, esses perversos não eram ateus teóricos, mas ateus práticos. Entendeu? Olha só que interessante. Aqui, o escritor, quando diz que o fato de esse salmo estar sem título, não ter título, é outra indicação de que ele deve ser considerado em conjunção ou junto com o Salmo capítulo 9, cujo título também cobre este salmo. Aqui a nota de apelo a Deus é muito mais proeminente aqui, ainda que no final do salmo haja uma afirmação de que Deus, o Rei, é também o Deus que ouve as orações. Então, queridos, aqui nós vemos no Salmo capítulo 10, versículo 1 e 2, o clamor de um necessitado, o clamor sincero do necessitado. Eu não sei qual é a tua necessidade. Eu não sei qual é o problema que você pode estar enfrentando neste momento.
Se é problema financeiro, se é problema conjugal, se é problema emocional, se é problema familiar, se é problema no teu trabalho, com o teu patrão, com os teus colegas, eu não sei, mas aqui nós vemos o clamor sincero do necessitado. Clamor para com Deus, pelo que estava acontecendo. Então vamos aqui olhar o que a Bíblia fala a respeito deste Salmo, capítulo 10, versículo 1 e 2. Aqui nós vemos o perverso com a armadura da soberba, trajando as vestes da arrogância, blasonando palavras de blasfêmia. Ele cerca o justo, o pobre, cerca o inocente para oprimir e atacá-lo, na certeza de que sairá incólume, né, de qualquer julgamento. Mas o escritor Charles Spurgeon, citando Martim Lutero, ele diz que não há um salmo que descreva a mente, os modos, as obras, as palavras, os sentimentos e o destino dos ímpios com tanta propriedade e completude à luz como este Salmo de número 10. A passagem aqui, ela enseja-nos 3 lições importantes. Primeiro, um sentimento doloroso. Vamos ler Salmo capítulo 10, versículo 1. Acompanha na sua Bíblia aí. Compartilhe também esse vídeo para que mais pessoas venham a estar alcançando a palavra do Senhor. Nós vemos aqui um sentimento doloroso expressado pelo salmista. No capítulo 10, versículo 1 diz o seguinte: por que te conservas longe, Senhor? Por que te esconde nos tempos de angústias? Querido ouvinte, o salmista aqui, ele ergue a Deus o seu lamento quando se vê encurralado pelo opressor. E a sua queixa aqui é que Deus está longe e escondido. Deixa eu fazer um entre parênteses aqui. Quantas vezes você está passando por alguma dificuldade? Quantas vezes você está passando por algum problema, alguma circunstância, está sendo perseguido por alguém, está sendo oprimido por alguém, e você chega a pensar que Deus está longe, que Deus está escondido, Ele não se manifesta para desbaratar o inimigo, Ele não aparece para libertar dos seus opressores. Quantas vezes você pensa isso? O salmista estava falando. É como que se Deus estivesse completamente passivo e indiferente ao sofrimento do justo nas mãos do perverso. E aqui na palavra do escritor nós vemos que é como que se Deus fosse um espectador indiferente ou um observador desinteressado. Só estou observando para ver no que vai dar. Vou observar aquela pessoa sofrer, vou observar aquela pessoa ser perseguida, vou observar aquele justo ser ali maltratado para ver no que vai dar. Às vezes nós pensamos assim. E essa questão, meus queridos, ela é discutida também em outros textos da Bíblia. Se nós formos olhar, a Bíblia, ela mostra esse tipo de questão, de questionamento, lá no Salmo capítulo 13, versículo 1 a 3. Também nós vemos no Salmo capítulo 27, versículo 9, no Salmo 30, versículo 7, no Salmo 44, versículo 23 e 24. Também vemos lá no Salmo 73, versículo 1 ao 28, Salmo capítulo 88, versículo 13 a 15. Também encontramos lá no livro de Jó, capítulo 13, versículo 24, e Jeremias, capítulo 14. Então a maior angústia não é decorrente da opressão do inimigo, mas
pelo sentimento da angústia ou da ausência, da demora e do silêncio de Deus. Porém, a resposta à pergunta é: por que te esconde nos tempos de angústia? Está aqui, versículo 1, o salmista está falando. Ele está perguntando para Deus. Então, não está longe. Pois se o Senhor não se escondesse, não haveria tempos de angústia. Seria a mesma coisa que perguntar ali por que o sol não brilha à noite. Uai, a resposta seria: porque se o sol brilhasse à noite, não haveria a noite. Então o salmista faz essa pergunta: por que te esconde nos tempos de angústia? Versículo 2 do Salmo capítulo 10, a parte A, nós vemos aqui uma constatação inequívoca. Aqui o salmista diz: os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Os ímpios perseguem o pobre com arrogância. Os ímpios se sentem inatingível. Os ímpios se sentem intocável. Estão protegidos pelos poderosos. Por isso, oprimem sem piedade o pobre, sabendo que nada lhes acontecerá. Mas o escritor diz que os ímpios, eles fazem 4 declarações aqui nesse salmo. Primeiro, está lá no capítulo 10, versículo 2 ao versículo 4. Eles dizem: não há Deus. Então, se não há Deus, não haverá justiça. Quem é que vai nos punir? Também eles falam, lá no capítulo 10, versículo 5 ao 7, jamais serei abalado. Isso quer dizer o quê? Eu nunca passarei por esses problemas. Eu nunca serei confrontado. Também eles dizem lá no capítulo 10, versículo 8 ao 11, Deus não está me vendo, queridos. Eles estão equivocados. Por quê? Porque Deus tudo vê. Deus contempla tudo. Nada foge do seu olhar. Os seus olhos são como chamas de fogo. Pastor, ainda eles falam, ainda lá no capítulo 10, versículo 8 até o 11, eles dizem que Deus não me julgará. Então aqui, na parte B do versículo 2, o salmista, ele faz um pedido urgente. Ele faz um pedido urgente dizendo: sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. O salmista, tomado por um senso de justiça, ele roga a Deus que o perverso, que o ímpio, que o perseguidor, que o malfeitor, ele caia na armadilha que armou para o pobre. Entendeu? Que o mal que o perverso arquitetou contra o justo caia sobre sua própria cabeça e que ele colha o mal que ele semeou. Vocês estão me entendendo? O escritor, ele diz que não haverá ninguém que disputará a justiça de Deus quando ele for enforcar todos os Amãs, cada um na forca que fez. E também não há ninguém que consiga confrontar a justiça de Deus quando ele lançar todos os inimigos dos Daniéis na cova dos leões. Ninguém escapa, ninguém vai vencer, ninguém vai conseguir fugir. Por quê? Porque Deus é justo. Aqui nós vemos a soberba arrogante dos perversos. No capítulo 10, versículo 3 até o versículo 6. Olha o que a Bíblia diz aqui. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são: não há Deus. Os seus caminhos
são sempre atormentadores, os teus juízos estão longe dele. Em grande altura trata com desprezo os seus adversários. Ainda fala o versículo 6. Diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. Queridos que nos ouvem, olha só que interessante. Faz parte da rotina dos pecadores vangloriar-se. Entendeu? O ímpio, ele deliberadamente empenha-se para suprimir o conhecimento que ele tem da verdade, com o propósito de não glorificar a Deus e nem dar graças a ele. Quando nós lemos em Romanos capítulo 11, versículo 18 até o 21, olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Romanos capítulo 1, versículo 18 até o 21 diz assim, ó. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Olha só que interessante. Aqui nós vamos ver, destacar aqui algumas marcas dos pecadores aqui descritos. Primeiro, nós vemos o salmista no versículo 3, ele falar sobre a jactância do perverso. A jactância do perverso. A Bíblia diz: porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Então o salmista está dizendo que o perverso não apenas demonstra a cobiça de sua alma, mas ele vangloria-se disso. Entendeu? O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra Deus. O Deus do perverso, meus queridos, é o dinheiro. A sua avareza é idolátrica. Como fala em Colossenses capítulo 3, versículo 5, trocando Deus por mamão. Então, para alimentar a sua cobiça insaciável e também acumular mais e mais forma, né? De forma avarenta, ele está pronto a tomar com violência o que é do pobre e a blasfemar do Senhor, que é o defensor do pobre. Então o perverso gloria-se da sua corrupção e louva os desejos malignos de seu coração, idolatrando a si mesmo e gabando-se do que deveria ter vergonha. Entendeu? Então essa é a jactância do perverso. Outra coisa que o salmista também ele fala aqui, no versículo 4, ele diz: por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são: não há Deus. Então aqui nós vemos o ateísmo prático do perverso. O ateísmo é negação a Deus, né? É não crédito a Deus. Então o perverso, ele vive desatentamente, sem reflexão, tá? Embora saiba que Deus existe, né? Mas ele vive orgulhosamente como que se ele não existisse. O seu coração
é soberbo, os seus olhos são altivos e os seus joelhos são duros. Duros a ponto de não querer se dobrar para engrandecer o nome do Senhor. Então, o seu ateísmo não é filosófico, mas é moral. E ele oprime o pobre e esmaga o inocente, ignorando que terá que prestar conta com Deus um dia. Quando o homem não quer mudar a sua conduta, meus queridos, ele muda a sua teologia. Entendeu? Ele vai mudar a verdade, ele vai tentar distorcer a verdade. Para quê? Para tentar defender ou para tentar ali apoiar o seu comportamento maléfico, o seu comportamento perverso. Mas quando a verdade alfineta a sua consciência, o perverso cauteriza. Para quê? Entregando-se mais assodadamente ainda ao pecado. Então toda conduta, todo propósito e todos os esquemas do perverso acontece como que se Deus não existisse. Nas palavras ainda do escritor, ele diz que o ateísmo aqui falado exclui Deus do sistema de pensamento. Porém, Deus existe. Porém, a justiça existe. Porém, o acerto de conta vai acontecer. Então, aos perversos, arrependam-se dos seus pecados. Mudem a sua forma de vida. Arrependam-se dos seus comportamentos maléficos, para que Deus não venha a estender a sua mão de juízo sobre as vossas vidas. O salmista, ele ainda fala no versículo 5 do capítulo 10 de Salmo. Ele fala aqui, ó: os seus caminhos são sempre atormentadores. Os teus juízos estão longe dele, e em grande altura trata com desprezo os seus adversários. Olha só que interessante, aqui nós vemos a falsa prosperidade do perverso. Falsa prosperidade, meus queridos. O perverso, ele tem uma falsa sensação de sua prosperidade. Ele acumula riquezas, ele ganha notoriedade, aumenta o seu poder, torna-se forte e invulnerável, parecendo até que ninguém pode apanhá-lo em seus crimes. Eles se sentem onipotentes em suas ações. Porém, essa riqueza é apenas combustível para a sua própria destruição. A Bíblia fala: maldito o homem que confia no homem e põe a sua força no seu poder, o seu braço, entendeu? Confias em si mesmo. Meus queridos, a nossa confiança não vem de nós. A nossa confiança, o nosso socorro, a nossa saída, ela vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas o homem que confia em si mesmo, o homem que se autodenomina: eu posso, eu tenho, eu consigo e nada pode me atingir, esse homem é um miserável. Esse homem é uma pessoa que a própria Bíblia fala lá no livro de Apocalipse: és pobre, nu e miserável, mas dizes que és rico e de nada tens em farta. Aqui o salmista, ele diz no versículo 6, ele fala da falsa confiança do perverso. No versículo 6 ele diz: diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. O perverso é presunçoso e ele sente-se como se uma cidadela inexpugnável, né? Com a certeza de que jamais será abalada, né? Pensa que ninguém pode destroná-lo e está convencido de que sua riqueza e o seu poder se perpetuarão. Queridos, cuidado com a sua autoconfiança.
Confia no Senhor, entrega a tua vida nas mãos do Senhor, coloca a tua vida nas mãos do Senhor. Caso contrário, o teu castelo de areia pode ser ruir a qualquer momento. O mar, as ondas, o vento, o vendaval, o terremoto, eu não sei qual é o problema, a circunstância, mas se bater em tua vida, ele vai ruir. Por quê? Porque você não está firmado na rocha que é Cristo. Quando olhamos a diferença do justo e do perverso, o perverso não apenas se empenha para destronar Deus, mas tenta sentar-se no trono, no lugar de Deus. Ele se acha um Deus. Ele se coloca como se ele fosse um Deus. E nós vemos esse acontecimento lá no início da vida, lá da eternidade, quando Lúcifer colocou no seu coração querer ser igual a Deus, querer se assentar num trono que não lhe pertencia. Ele teve uma ambição, ele teve um desejo, ele teve o orgulho de si mesmo, mas Deus o precipitou lá das regiões celestiais. Por quê, pastor? Porque ele quis agir de uma forma maléfica. Então aqui nós vemos, né? Ali a Bíblia fala sobre o caráter opressor do perverso. Capítulo 10, versículo 7 em diante. Ali nós vemos o salmista dando uma descrição do homem pecador, né, com ênfase em seu papel de opressor. Então, primeiro, versículo 7, ele diz: a sua boca está cheia de imprecações, de engano e de astúcia. Debaixo da sua língua a malícia e maldade. Aqui ele fala a maledicência arrogante do perverso. Os pecados medonhos do perverso, meus queridos, como torrentes nauseantes, esguicha-se de seus lábios. A sua boca é uma fonte poluída de maldição e engano, e ele oprime o fraco com as suas palavras venenosas. Entendeu? Ali o salmista está falando no versículo 7 que debaixo de sua língua ele esconde insultos, e tudo que emana da sua boca é iniquidade que afronta a Deus e oprime o justo. Então essa é o linguajar do perverso. Esse é o falar do perverso. Esse é o falar de quem não tem Deus no seu coração. Ele fala com maledicência, ele fala com maldade, ele fala, sua língua esconde insultos, emana ali iniquidade e também afronta a Deus e oprime o justo. Também o salmista fala do versículo 8 até o versículo 10, ele diz ali, ele fala da crueldade do perverso. A crueldade do perverso pode ser claramente observada de alguns aspectos aqui. Versículo 8, vamos ver? Ali o salmista diz: põe-se nos cerrados das aldeias, nos lugares ocultos mata o inocente, os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Então, a crueldade do perverso, nós temos aqui algumas ações, né? Algumas ações a ser observada do perverso. Primeiro, suas ações traiçoeiras. Versículo 8. O perverso, ele não age na luz. Ele, em vez disso, ele gosta das regiões lôbregas, entendeu? Camufladas, como filho do príncipe das trevas, né? Ele se esconde na escuridão, ele arma tocaias para eliminar os inocentes e espreitar o desamparado. O perverso, ele age sorrateiramente. O perverso, ele age
age no engano, ele age no oculto, ele age na falsidade, ele age na traição, ele age como um falso, por isso que ele é chamado de perverso. E o salmista aqui está dizendo: Deus, por que te esconde nos tempos de angústia? Não estás vendo o que os perversos estão fazendo? Outra ação observada também aqui é o ataque destruidor do perverso, que está no versículo 9 e o versículo 10. Olha como é que é o ataque do perverso ao justo. Aqui versículo 9 diz: armas ciladas em esconderijos, como o leão no seu covil. Armas ciladas para roubar o pobre. Rouba-o colhendo-o na sua rede. Versículo 10. Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Esse é o ataque destruidor do perverso contra o justo, contra o inocente. O perverso é comparado aqui, meus queridos, você que está me ouvindo aí, compartilhe essa live. O perverso, ele é comparado ao leão que está de emboscada para fatalmente atacar a sua presa. Ele é comparado a isso. É comparado também a um caçador que arma a sua rede para apanhar o pobre em sua armadilha. Então aqui ambas as imagens usadas descrevem o ataque do destruidor e do perverso. Aqui nós precisamos observar, entendeu? A observação do perverso, a perversão do perverso, a calúnia, o sussurro e falso juramento ali. Os perversos arruinam o caráter do justo e assassinam os inocentes, agindo dessa forma, ou com notificações legais, né? Hipotecas, contratos, retenção de mercadorias, até o pagamento de taxas e outros recursos assemelhados. Eles apanham os pobres e os puxam na rede para a sua armadilha. Quantas vezes você pode até ter passado por essa situação? Vivemos uma época de crise política, vivemos uma época de crise financeira, vivemos uma época de armadilhas e tocaias dos perversos que estão no poder. E eu pergunto para você: como você e eu sairemos dessa situação, pastor? Se a justiça dessa terra está mais injusta do que se fosse ficar sem justiça. Mas o salmista está dizendo: Deus, por que te conservas longe? Deus, por que te esconde nos tempos de angústias? Então nós vemos aqui o perverso, ele achando que ele está tirando vantagem, que ele está ganhando, que ele está lucrando, se aproveitando do inocente, se aproveitando do pobre, se aproveitando daqueles que não têm como se defender. Mas o versículo 11, o salmista fala sobre a falsa expectativa do perverso. Versículo 11 diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca verá isso. Irmãos, você que me ouve aí, você acha que Deus não está vendo? Você acha que Deus não está contemplando o que estou fazendo, talvez com você, com o teu dinheiro, com a tua família, com os teus direitos? Será que Deus não está contemplando do alto do céu? Mas o perverso, ele diz que não. O perverso, ele sabe que Deus existe, mas age na expectativa de que ele nunca vai se lembrar dos seus pecados. Em outros termos, ele vive ali na falsa esperança de nunca ser apanhado no seu pecado. Nunca ninguém vai descobrir. O negócio está tão camuflado,
o negócio está tão em segredo, as coisas estão tão ocultas que nunca alguém vai descobrir o que eu estou fazendo levianamente, escondido. Para quê? Para prejudicar, para lesar, para fazer ali algo que não é justo para o próximo. Então, nas palavras aqui do escritor, esse homem cruel se consola com a ideia de que Deus é cego, ou pelo menos desmemoriado, né? Não se lembra, já se esqueceu, mas é fantasia quimérica, é fantasia tola, sem dúvida, meus queridos. Na realidade, não há maior proteção contra o pecado do que o pensamento constante de que tu és Deus que vê tudo. Olha o que diz Gênesis capítulo 16, versículo 13. Gênesis capítulo 16, versículo 13, a Bíblia fala o seguinte, 16, versículo 13 diz assim, ó. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava, tu és Deus da vista, porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Então aqui nós vemos que Deus é Deus que vê tudo. Deus está no controle de tudo. Então aqui o salmista, a partir do versículo 12 até o versículo 11, o salmista, ele dá as características do perverso. Ele mostra a ação do perverso contra o justo. Ele mostra a atuação do perverso contra o justo. Porém, a partir do versículo 12, o salmista agora começa a fazer um apelo veemente à urgente intervenção de Deus. Então, quando ele diz no versículo 12, levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta tua mão, não te esqueça dos necessitados. Versículo 13, porque blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração que tu não inquirirás. Aqui nós vemos que o salmista faz uma transição do ataque do perverso ao justo para a intervenção de Deus em favor do justo. E nesse parágrafo, Deus ele responde 4 declarações do perverso citado no versículo 3 até o 11, né? Primeiro, Deus vê o que está acontecendo. Versículo 14 diz, tu ouviste, porque atentas para o trabalho e o enfado para os tomares sob tuas mãos. A ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. Então, peraí, pastor. A partir do versículo 3, o ímpio diz, Deus não está vendo. Mas no versículo 14, o salmista diz, Deus, tu vê o que está acontecendo. Segundo ponto, Deus julga o pecado. Mas, pastor, a partir do versículo 3 aqui, o ímpio diz, não haverá julgamento porque Deus nem vai cobrar isso aí. Mas o salmista fala no versículo 15, Deus julga o pecado. A Bíblia diz, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Irmãos, e a colheita é sempre maior do que a semeadura. No versículo 16, nós vemos o salmista dizendo que Deus é rei. Mas aqui, a partir do versículo 3 em diante, o perverso diz que Deus não tem ali, não está nem observando, não está no controle, não tem nada. No versículo 17 e 18, o salmista, ele no seu clamor, no seu apelo, ele fala que Deus defende o seu povo. Mas, ao contrário do que o ímpio fala, que Deus não está nem aí para o seu povo, que Deus abandonou seu povo, que Deus não olha para o seu povo, não depende do seu povo, não está defendendo o seu povo.
E sobre isso aqui nós podemos destacar aqui alguns pontos importantes. No clamor do salmista, aqui a partir do versículo 12. Primeiro ele faz um clamor veemente. Aqui no versículo 12 ele diz, o salmista ele ergue a Deus o seu veemente e urgente clamor e pede a ele para levantar e estender a sua mão contra o perverso opressor e lembrar-se do pobre. Mas pastor, Deus se esqueceu? Não, Deus não se esqueceu. Mas o salmista está pedindo, Deus se levanta a favor daquele que está sofrendo. Deus se levanta a favor daquele que está sofrendo injustiça na mão do perverso. E Deus, ele julgará o ímpio e o deixará completamente desamparado. As esperanças do perverso são falsas. A sua ruína será total quando Deus se levantar. Quando Deus se levantar, meus queridos irmãos, o ímpio, o perverso não ficará impune. Pastor, mas eu estou sofrendo. Pastor, mas eu estou numa situação aqui. Eu sofri uma injustiça. Eu sofri aqui um prejuízo. Pastor, me traíram. Pastor, me abandonaram. Eu quero dizer para você, clame a Deus, porque Deus não está fora do controle. Deus não está desapercebido. Deus está olhando e Deus está vendo. Só que ele só está esperando você clamar a ele. Você tem clamado? Ou você tem esperado solução por parte do homem? Quem sabe você pensa que o advogado pode resolver o teu problema familiar? Quem sabe você pensa que a justiça pode resolver o teu problema financeiro? Quem sabe você pensa que o médico pode resolver o teu problema de saúde? Quem sabe você pensa que o psicólogo, o psiquiatra pode resolver o teu problema emocional? Né? Os remédios podem resolver o teu problema de ansiedade e depressão? Eu quero dizer para você que Deus pode resolver o teu problema. Deus pode entrar na tua causa e resolver o teu problema. Mas é necessário que você clame a Ele, peça a Ele. Entendeu? Faça que nem o Davi fez, que nem o salmista fez. Clamou ao Senhor, expôs o que estava acontecendo para o Senhor. Mas não expôs como que se Deus estivesse escondido, como que se Deus estivesse ali abandonado. Não, o salmista, ele falou, Deus, Tu és um Deus que levanta a nosso favor. Deus, Tu és um Deus que julga o pecador. Deus, Tu és um Deus justo. Então o salmista sabia o Deus que ele servia. E aqui nós vemos uma vindicação da justiça de Deus no versículo 13. Quando ele fala, porque blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração que tu não inquirirás. Olha o que aqui o autor desse salmo de lamento, ele demonstra que tem zelo pelo nome de Deus. E ele não estava suportando ver o perverso agindo cruelmente, amparado pelo pensamento de que Deus não se importa. Aqui ele diz, no versículo 13, porque blasfema de Deus o ímpio. E o justo nunca vai aceitar isso. O justo nunca vai ver essas coisas acontecendo e se conformar. A própria palavra de Deus diz, não se conformeis com este mundo. Hoje nós vemos a perversidade. Hoje nós vemos a promiscuidade. Hoje nós vemos aí a prostituição, a destruição das famílias, dos lares, casamento. E ninguém se levanta para dizer, Deus, até quando, Senhor? Até quando o justo vai sofrer com a perversidade do ímpio? Então aqui, o salmista, ele está certo de que Deus tudo vê, tudo sabe,
e a todos ele sonda, e também sabe que Deus é o defensor dos órfãos. Então, se você está vendo algo acontecendo, se você está vendo uma injustiça acontecendo, pastor, mas não está no meu alcance, eu não vou conseguir resolver. Ei, existe um Deus que nada foge do alcance das mãos dele. Existe um Deus que tem o controle em suas mãos, e ele pode se levantar a teu favor, a meu favor, para defender a tua causa. Ele é o advogado dos advogados, e ele nunca perdeu uma causa e uma batalha. Aqui nós vemos o salmista no versículo 14 em diante. Nós vemos uma confiança inabalável no Deus que intervém. Aqui o salmista Davi, ele afirma peremptoriamente que Deus, como vigia, ele não dorme, ele não tosqueneja. O homem, se ele está de vigia, o homem, se ele está de vigilância, ele pode tosquenejar, ele pode cochilar, ele pode vacilar, mas o nosso Deus não tosqueneja, o nosso Deus não dorme, o nosso Deus não é pego de surpresa, tem seus olhos atentos tanto para julgar os perversos, tanto também para defender os justos. Pastor, aqui nós vemos o escritor dizer que o Salmo, ele termina com um cântico de ações de graça ao grande e eterno Rei. Por quê? Porque ele atendeu ao desejo do seu povo, humilde e oprimido, porque Deus defendeu o órfão e castigou o incrédulo que pisoteava os seus pobres e os aflitos, ali, os filhos sofredores. Então, sobre isso, nós vemos aqui uns pontos importantes. Olha o que diz o versículo 14. Tu ouviste, porque atentas para o trabalho e enfado para os tomares sob tuas mãos. A ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. Aqui nós vemos uma afirmação da onisciência de Deus. O versículo 14, ele diz que o perverso imaginava que Deus não estava atento aos desejos malignos de seu coração. Então, ali nós vemos que as palavras blasfemas de seus lábios, e também vemos as ações injustas de suas mãos, né? Do perverso. Mas Deus a tudo observava. Então o que significa? Que o desamparado e o órfão, os quais pareciam presas indefesas nas mãos do perverso, eram cuidados por Deus. Quando você pensa que o inimigo já tirou, já acabou, já destruiu a tua vida, eu quero dizer para você, ainda há uma esperança. Deus pode mudar a tua vida e o teu cativeiro. Basta apenas você pedir: Deus, socorre-me. Assim como tu socorreu Davi, assim como tu socorreu o povo que estava cativo lá na Babilônia, assim como tu socorreu aqueles que necessitam, assim também eu quero, Senhor, que tu olhe para mim, olhe pela minha situação, socorre-me, Senhor. E nós vemos o salmista fazendo um reconhecimento do poder de Deus. No versículo 15 ele diz: quebranta o braço do ímpio e o malvado, busca a sua impiedade até nada mais achares nela. Aqui o salmista está convicto de que Deus quebrará o braço do perverso, quebrará o braço do malvado. Quando a Bíblia fala quebrará o braço, não quer dizer aqui literalmente, mas quebrará a força, ali destruirá a força de ataque, a força maléfica que está se levantando contra a tua vida, contra a tua família, contra o teu ministério, contra a tua saúde, contra a tua casa. Se você clamar, o Senhor vai se levantar e vai enfraquecer o inimigo e vai
quebrar o braço do inimigo, a ponto dele não conseguir fazer maldade para com a tua vida. Porque sabe que ele será exaustivo e meticuloso em sua investigação, a ponto de toda a vida e as ações do ímpio serem devassadas e julgadas. Isso significa, meus queridos, que o ímpio arrogante e autoconfiante será completamente desamparado quando Deus se levantar para julgá-lo. E agora eu quero dizer, quem vai vencer a justiça de Deus? Quem vai fugir da mão de Deus? Então aqui nós vemos o salmista, ele fazendo uma declaração, uma afirmação da majestade de Deus. Ele diz que os poderosos ascendem ali ao poder e são depostos. Quando imaginam que seu trono é inabalável, são sacudidos como cana verde e derrubados e aniquilados. Sim, os poderosos são assim. Você pode ver, os poderosos, uma hora eles estão na altura, uma hora eles estão na fama, uma hora eles estão no poder, mas a qualquer minuto eles podem estar na ruína. Mas só vocês olhar nas redes sociais, pessoas que antes ostentavam, pessoas que antes, meu Deus, parecia que agora estão praticamente na ruína. Então Deus, ele contempla, Deus, ele sabe, entendeu? Aqui, só o trono de Deus é eterno, só o Senhor é Rei eterno, e ninguém pode resistir a ele e prevalecer. O salmista, ele faz uma declaração ali do cuidado de Deus. Versículo 17 diz: Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás o seu coração, os teus ouvidos estarão abertos para eles. Olha só que interessante. O salmista aqui, ele está seguro de que Deus ouve a oração dos humildes, mesmo quando essas não são deferidas imediatamente. O salmista diz que ele tem a convicção e sabe que Deus fortalecerá o coração do seu povo e o acudirá na sua angústia. Versículo 17. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos. Tu ouviste o desejo dos mansos. Confortarás o seu coração e os teus ouvidos estarão abertos para eles. Queridos, Davi chama aqueles que são alvos das suas orações de pobres. Davi chama aqueles que são alvo de suas orações de inocente. Davi chama aqueles que são alvos de suas orações de órfão, de desamparados, de humildes, de oprimidos. E aqui nós vemos um reconhecimento da justiça de Deus no versículo 18, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não prossiga mais em usar da violência. Então o salmo começa com um lamento e termina com um tom de confiança, porque Deus faz justiça ao órfão e ao oprimido. E Deus tira a força dos poderosos e infunde terror a eles. Os ímpios tornam-se como leões desdentados, e suas redes são fiapos podres. Todavia, então, para aqueles que esperam no Senhor, para aqueles que clamam ao Senhor, para aqueles que confiam no Senhor, a libertação e copiosa redenção. Então aqui nós concluímos essa palavra. Aqui, que esse salmo nos lembra de que sob perseguição e opressão, nós devemos, queridos, recorrer a Deus em busca de alívio. O nosso modelo é Jesus, de quem está escrito lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 23. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas
entregava-se àquele que julga com justiça. Essa mesma epístola nos aconselha a, se sofrermos, entregarmos-nos ao nosso fiel Deus, nosso fiel Criador, e prosseguirmos na prática do bem. Meus queridos, concluindo esta mensagem, eu quero fazer um convite para você. Eu de novo falo, não sei qual é o teu problema, não sei qual é a tua circunstância, mas eu sei quem é o meu Deus, eu sei que Ele vive, eu sei que Ele tem poder nos céus e na terra, eu sei que Ele pode mudar cativeiro, eu sei que Ele pode levantar o oprimido do charco de lodo, eu sei também que Ele pode derrubar Golias, Ele pode derrubar gigantes, Ele pode abrir o mar vermelho para passar, Ele pode levantar Lázaro da sepultura. O meu Deus é poderoso para operar milagre na tua vida. Então esse problema, essa perseguição, essa causa, esse problema que você pensa que é irresolvível, eu quero dizer para você, clame ao Senhor. O Senhor pode mudar o teu cativeiro hoje, o Senhor pode trazer alegria para a tua vida hoje. Quem sabe você já não consegue dormir mais direito, você não consegue mais na base de remédio, depressão, você está angustiado, não sabe nem como voltar para o trabalho amanhã, se é que vai ter trabalho amanhã para você. Mas eu quero dizer para você, Deus sabe de todas as coisas. Então faz que nem Davi fez. No capítulo 10, versículo 1, Deus, levanta-te a nosso favor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ei, a Bíblia fala, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Meus queridos e amados ouvintes, ainda há uma saída para o teu problema, ainda há uma solução, uma válvula de escape para a tua vida, para a tua família. Eu quero dizer que esta saída não está aqui na terra, essa saída, ela vem do céu. Então olhe para o céu, clame para o céu, busque ao Deus do céu, e o Deus do céu ouvirá o teu clamor, e se levantará a teu favor, e virá a teu encontro. A sua mão estará sobre a sua vida, sobre a sua família, entrará na sua vida, e estará fazendo e operando milagre. E os teus adversários, aqueles que te perseguem, aqueles que te fazem chorar, aqueles que te fazem perseguição, aqueles que te maltratam levianamente, armam ciladas, calúnia contra a tua vida, contra o teu caráter. Deus irá fazer justiça, Deus irá tratar com eles, mas você apenas clame. Não esqueça que a Bíblia diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Meus queridos e amados irmãos, Deus, Ele está com os olhos abertos para a tua vida neste momento. Então eu quero orar por você, eu quero fazer um convite para você. Você deseja aceitar a Jesus como Salvador, entregar a tua vida para aquele que é o general dos generais, que é o líder sobre todos os líderes, que é o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele pode resolver o teu problema, ser o guia da tua vida, o condutor da tua casa. Então levante a tua mão nesse momento, que nós estaremos orando. Quem sabe você está sofrendo, porque você é o pródigo, que está fora de casa, abandonou a casa do pai, saiu da casa do pai achando que você ia se dar bem, porque lá fora, lá no mundo, você está livre, você pode fazer o que quer, mas eu quero dizer que lá no mundo você está sozinho. Na casa do pai você tem a companhia do pai, você tem a proteção do pai,
você tem a bênção do Pai. Então volta, meu filho, volta, se reconcilia para a casa do Senhor neste momento, e nós estaremos orando. Eu quero orar por você que está no leito de enfermidade, você que está aí desenganado dos médicos, você que tem aí um diagnóstico que a medicina já não tem mais como resolver o teu problema. Eu quero dizer que o Senhor dos Senhores, Ele pode resolver o teu problema. Então nós estaremos orando pela tua vida. Deus querido, Deus eterno, na tua presença, Senhor, nos colocamos neste momento. Já ouvimos a tua palavra aqui, Senhor, já sentimos a tua presença, Pai. Tu és o Deus que vê, tu és o Deus que ouve, tu és o Deus que age, tu és o Deus presente, tu és o Deus onipotente, onisciente, tu és o Deus imutável, o Deus que opera milagre, meu Deus. Pai, vai ao encontro de cada vida que está do outro lado desta tela, está ouvindo esta palavra, esse rosto que está, Senhor, banhado em lágrimas. Deus querido, alcança, Senhor, com a tua misericórdia, com a tua graça, com o teu carinho, com o teu amor, Pai Santo, consolando vidas, Senhor, transformando vidas, Pai. Pai querido, também aceitando, Pai, essas vidas que estão entregando as suas vidas para ti. Escreve seus nomes no livro da vida. Deus, Pai Santo, Pai, perdoa os seus pecados, Pai, um novo nome para eles, Senhor, Pai, uma novas vestes, Pai, Pai, o calçado, Deus, uma aliança contigo, Senhor. Também esses que estão voltando para a tua casa, se reconciliando neste momento para contigo, abençoa eles, Senhor, abençoa, meu Pai. Deus, a pessoa que está enferma, essas pessoas que estão aí no hospital, Pai, aí na UTI, aonde estiver, Senhor, no fundo de uma cama, entra com providência, Senhor. Transforma, Deus querido, desentupe veia, Senhor. Pai querido, restaura coração, restaura, Senhor, pulmão, restaura fígado, restaura intestino, restaura sangue, restaura ossos. Deus querido, tu és o Deus que criou o homem, fez o homem do pó da terra, conheces o homem por dentro e por fora. Neste momento nós cremos no milagre. Opera milagre neste momento, nesta vida, Senhor. Também repreende, Pai, toda ação maligna, repreende, Senhor, toda seta do inimigo. Liberta essa vida, Senhor, que está acorrentada, Senhor, pelas obras malignas, Pai. Liberta essa vida que está, Senhor, acorrentada no vício das drogas, que está acorrentada, Senhor, no vício da bebida, no vício da pornografia, no vício, Senhor, ali das drogas, meu Pai, do jogo. Pai, liberta neste momento, porque tu és o Deus que transforma. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra aos nossos corações. Muito obrigado, Pai, pelo povo que estará te ouvindo e pelo povo que está te ouvindo neste momento. A tua igreja, Senhor, nós te louvamos no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia.